Bom, eu fiz eu nem sabia que estava fazendo uma magia mental e eu vou passar para vocês aqui a experiência para vocês aprenderem, né? Primeira coisa que eu já vou começar falando. Não, a gente pensa assim, eu fiz a magia mental, por isso que deu errado. Não, não foi. E eu vou explicar o que foi que deu errado e por quê. E eu só tô gravando esse vídeo aqui inspirado num vídeo que eu assisti aqui de um rapaz, que o dele me passou falando sobre magia mental. E aí eu falei, caramba, aquilo que eu tive foi uma magia mental e eu nem sabia. E eu tinha condenado aquele processo, falar, vou deixar isso pra lá, não vou mexer com isso, nem vou estudar isso direito, por preconceito. E eu mesmo senti, falei, foi porque eu mexi com isso, tá vendo? Por isso que eu fui perseguido por espírito. E não foi. Eu vou contar pra vocês e vocês vão descobrir onde que tá o erro que eu cometi. Eu resolvi, eu tinha abrido uma pequena empresa aí, um ME de perfuração de solo ambiental. Aí eu tinha um contato no Rio Grande do Sul, que eu conheci ele lá na Bahia, numa obra. Aí eu falei assim, eu vou convidar o cara para me contratar, porque ele abriu uma empresa de consultoria nesse ramo, ele me contrata e eu sei fazer o serviço, e aí ele ganha o dinheiro, eu também ganho, e eu consigo executar o serviço bem para ele. Então eu vou usar esse procedimento para mim não era magia na época, né? Eu falei, eu vou fazer isso. Eu criei um círculo de fogo em mim, um redemoinho. Comecei dos pés de cor amarela, de fogo, né? Até a cabeça. E fui criando ele ali. Sentei, tá, levantei, eu dormi bem, aí eu levantei e fui pra sala do computador. Sentei numa poltrona lá, eram umas 6:30 da manhã. E eu sentei assim, aí desse lado assim tinha outra poltrona vazia, né? E aí eu comecei a fazer esse aspiral de fogo em mim. Aí eu fui ficando com sono, mas não dormi. Aí eu cheguei até o estado alfa. Quando eu cheguei no estado alfa, eu tava quase dormindo, eu por estar concentrado, né, em fazendo redemoinho, eu dormi, eu cheguei no sono profundo. Só que o corpo físico não dormiu. Eu fiquei consciente. E aí eu vi o redemoinho em volta de mim, de fogo. Aí eu fui e dupliquei ele mentalmente. Dupliquei esse redemoinho de fogo e mentalizei o rapaz dentro desse redemoinho que eu queria falar com ele. Eu falei, esse vai ser o meu telefone. E comecei a mentalizar o rapaz e ele apareceu. Só que ele apareceu estranho, ele apareceu assim, meio igual um zumbi, babando. E toda a pele dele tava assim, ó. Tinha tipo uns fios amarrados assim, ó. Tava assim, ó. E tinha um fio amarrado, toda a pele, no rosto, no nariz, na mão. Os caras pegaram a pele dele e amarraram uns fiozinhos, colocaram uma presilha igual que quando você vai carregar a bateria, que é jacarezinho de carregar a bateria. Aí eu vi ele assim, né, nessa situação, eu tava num estado alterado. Aí eu falei, pô, o negócio, eu queria fazer negócio com ele, mas não vai dar, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar ele. Já que eu vi isso aí nele, eu vou limpar. Esse foi meu erro. Então eu fui e cresci minhas duas mãos, minha mão, de tal forma que ela ficou do tamanho dele, as minhas duas mãos. Ficou grandona a minha mão do meu perispírito. E eu peguei no alto da cabeça dele e fui arrastando aquilo que estava amarrado e desamarrando assim, ó. Passei nos braços, nas pernas e juntei aquilo assim, ó. Aí eu fui, projetei uma fogueira mental e joguei aquilo dentro da fogueira e queimou. No que queimou, ele sumiu de lá. Ele ficou assim assustado e sumiu de dentro do aspiral de fogo que eu fiz. Aí eu falei, beleza. Né? Aí eu fui voltando pro corpo físico. Quando eu fui voltando pro corpo físico, na poltrona do lado tinha um ser sentado, medonho, feio pra caramba. Me olhou assim e saiu olhando assim de lado, assim, ó, pra mim assim, ó, e com um sorriso no canto do olho, falou, sabe qual erro que eu cometi? Foi de ter mexido nisso, mexido no rapaz, pegado as coisas dele, sem perguntar pro meu mentor o que era pra fazer. Isso era o mínimo. Falei, meu mentor, não era pra isso que eu fiz. Eu tô fazendo um experimento aqui, tenho todo o direito de fazer um experimento, né? Isso aí não precisa de falar. Mas aconteceu isso, o que eu faço nessa situação? Meu mentor ia mandar eu parar ou ia me orientar. Isso é o mínimo. O que uma pessoa mais experiente faria?
a pessoa que mexe com isso, que é mais experiente, ela consegue fazer leitura. Foi o que eu aprendi no curso desse rapaz. Eu vou deixar até na descrição. No curso não, no vídeo dele. Ele ia ler aquilo para ver em quem estava ligado aquilo. E aí eu já ia ver a entidade sem ela me ver. Eu ia ver o grupo que estava atuando nele. E eu não ia me meter a mão em cumbuca. Ou, como diz, meter a mão em vespeiro. Entendeu? O erro foi aí. Não foi fazer a magia. E eu nem sabia que estava fazendo a magia mental. Isso é magia mental. Segundo o que eu entendi do que eu vi no vídeo, né? O que eu vi no vídeo deu para entender que isso era magia mental. Posso estar errado. Então, eu falei, caramba, mano. Na época, né, eu vi a entidade, eu falei, que é isso? Aí eu fui dormir de noite. Na primeira noite tinha um ser, assim, com um rosto meio japonês, só que da minha cor, assim, sem ser branco. E só que ele tava com o rosto meio deformado, ele tava segurando um dedão no meu pé. Na hora que eu vi ele soltou uma energia no meu pé. E aí ele saiu falando pro outro, eu já peguei a assinatura energética dele já. E saíram. E aí eu voltei pro meu corpo físico e eu falei, o que tá acontecendo, né? Depois eu comecei a lembrar nos outros dias que parece que tentaram fazer regressão em mim, ou fizeram, só que não era um espírito bom. Eu falei, caramba, eu comecei a querer fazer proteção. Eu descobri que esses caras conseguiram fazer regressão em mim, eles conseguiram trazer algumas pessoas que eu tinha prejudicado em outra vida, e eles complicaram minha vida. Aí a partir daí eu comecei a sonhar e ter projeção astral, e eu tava apanhando do outro lado. Aí teve um dia que eu acordei na minha cama, assim, eu achei que tinha acordado, mas eu tava perto do corpo. E tinha uns caras em volta da minha cama, tinha uns que estavam com as madeiras, segurando uns pedaços de madeira, igual cabo de enxada. E aí começavam a bater em mim lá, e eu saía correndo, e eles batendo, eu caía no chão, e eles batendo. Aí eu acordava no outro dia, aí teve um dia que eu acordei, todo dia apanhando depois disso daí. Aí, no lado espiritual, aí minha mãe falou assim, caramba, Ângelo, pô, eu tô vendo você apanhar, né? Isso aí acho que foi, eu tinha já, acho que foi em 2009. Aí ela falou, só vejo você apanhando, cara. Eu falei, caramba, então tá, até minha mãe tá sabendo, né? Aí eu fui começar a buscar um índio velho pra me pedir socorro, né? Aí ele me orientou, falou, ó, cara, você tá passando um processo obsessivo aí que não precisava, você, né? Aí eu condenei nessa época, eu falei, caramba, eu condeno esse processo de fazer essa magia, né? Na época eu não sabia o nome magia, fazer esse redemoinho. Caramba, e o problema não é esse, o problema foi da forma que eu fiz. Tudo na vida tem que ter um propósito, e o propósito é pra você ajudar o próximo, não é pra você ficar brincando ou então fazendo de qualquer jeito. E aí, outra, quando você vê alguma coisa em outro espírito, né, já com aquela mania, vou ajudar e vou limpar, não tem esse direito. Porque do outro lado a lei funciona diferente daqui, certo? E eu fui lá e meti a mão e tirei, aí teve as consequências. Aí o índio velho falou assim, ó, a sua sorte é que esses espíritos todos ligados a isso aí, a maioria deles já está cotado para uns para reencarnar, outros vai acertar as contas já com o que fizeram. Então eles vão entrar em processos aí que não vão conseguir fazer mais nada com você. Mas aí ele falou, aí mesmo assim eu já queria condenar todo esse processo. Eu falei, cara, isso é uma merda, esse procedimento é uma merda, né, meu? Você entra no maior transtorno. Aí agora vendo o vídeo do cara, eu vi que o erro não é em você querer fazer um experimento. Então você tem procedimentos para fazer para que não ocorra de você prejudicar alguém ou se prejudicar. O procedimento mais simples é perguntar, eu tô vendo isso daqui, meu mentor, o que é para mim fazer? Certo? Ou avisar a espiritualidade antes, falar, ó, eu quero fazer um experimento porque eu quero aprender para ajudar o próximo e eu vou fazer um experimento assim, fala com o mentor, eu vou fazer daqui 15 dias, eu gostaria que se não fosse para fazer, vocês me orientar, você vai ter resposta, era só fazer isso. Mas eu não, peguei, fiz e depois condenei, falei, não, é errado, isso é errado, por isso que deu errado. E agora, com o vídeo desse rapaz, eu vi que eu aprendi. Aí eu tô passando esse conhecimento para você, essa experiência para vocês, para que vocês não cometam um erro que eu cometi, não sofram como eu sofri,
E não deixem de estudar por preconceito, seja você espírita ou não. Porque só porque a gente não sabe fazer, a gente se mete a besta a fazer e dá errado, e a gente já condena. Tá bom? Um abraço a todos.